Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Saudações! Olha só, até falei errado, não? Eu sempre falo isso? Ah, meu Deus, eu esqueci como é que eu começo as lives. Bom, então é isso. Saudações, aventureiros! Quem fala é Douglas Quadros. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch! Muito boa noite! Estamos ao vivo. Eu acho que eu falo estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Acho que é assim. Não sei, mas a gente tá aqui. Eu esqueci a minha introdução, então desculpa, gente. Estamos aí. Hoje o dia foi cansativo, comemorei muito trabalhando e trabalhando e trabalhando. Então, complicado, complicado. Queria agradecer o Bergode, que já tá aí no chat, o Mestre Herpes, a Távola do Dragão, que é o nosso querido Stamato, tá aí também. Muito boa noite para quem tá no chat. Quem mais estiver no chat aí vai dando um alô. Alô pra vocês. Tão me ouvindo? Eu tô aqui falando que nem um idiota, às vezes as pessoas não estão me ouvindo. Bergode, dá um ping aí. Edu ou Raul, fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Olá, tudo bem? Ó, o filho da mãe do Stamato falou que não tava ouvindo. Só pra mim ficar preocupado, que filho da mãe, né? Deixa, vai ter volta, vai ter volta. Bom, mas estamos ao vivo então, mais uma live aqui no Movimento RPG, conforme eu tinha dito. Hoje nós vamos falar sobre os choques de realidade no RPG. E, cara, assunto aí proposto pelo Eduardo, pelo Filhote ou pelo Raul, e nem eles sabem, ainda estão na dúvida. Em breve a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o tema. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar do patronato do Movimento RPG. Como vocês sabem, nós temos uma meta. Meu Deus, eu não consigo mais acessar o site e ver no branco. No Light Mode, olha só, vou ir pro Dark Mode aqui, o Night Mode, né? Pronto, bem melhor, fala a verdade. Bom, mas o seguinte, o nosso patronato, né, nós tínhamos uma meta aí, ainda está ativa, que se nós conseguíssemos bater a próxima meta, né, a meta 2, eu teria que fazer uma dancinha no TikTok. Eu estou muito feliz porque acho que não vai rolar, porque afinal de contas estamos somente com 58% da meta batida. Hoje é dia 25, faltam aí 6 dias. Acho que a galera não vai conseguir, então vocês falharam. Sorry. Mas fico triste também, porque tem muita coisa acontecendo e a gente queria muito que a segunda meta fosse batida. Porque a segunda meta vai liberar miniaturas para os patronos todo mês. Eu não estou falando do baú premium, eu estou falando do baú normal. Uma, uma quantidade X de miniaturas todo mês. É só vocês verem aqui no site do patronato, né, no link do patronato, quais são as coisas que libera no próximo baú. O kit de miniaturas está aqui. Sem contar que a gente aumenta, né, o nível de personagens na vila, vão chegar até o nível 15. A própria aventura pronta, ela ganha uma estrutura um pouco melhor, né? Hoje ela vai numa capa dura, ela não vai na capa dura, aliás, ela vai só naquela espiral, colorido, bonitinho, mas ainda assim na espiral as coisas só vão melhorando, vai tendo mais personagens dentro da própria aventura, ilustrações e tudo mais, dependendo das metas que a gente for batendo. E sem contar também que a vila de MRPG, que eu tô terminando a ficha, eu tô lendo aqui um certo livro para fazer a vila de MRPG baseado nesse livro aqui, tá bom? Jambô paga nós. Para que a vila tenha uma ficha e ela consiga evoluir de uma forma mais dinâmica, né? Atualmente a gente está meio que só colocando algumas coisas no mapa e agora não. A vila realmente vai ter uma ficha, ela vai evoluir, vai ser atacada, como o Bergode achou. Os deuses vão colocar sua ira em cima da vila e os jogadores terão que arcar com as consequências. Muitas coisas acontecerão na terceira temporada da Guilda dos Guardiões. Mas para isso a gente precisa começar a bater essa meta, afinal de contas, vamos lá, galera. Miniatura dos personagens. Eu quero muito isso, mas para isso eu preciso de vocês. Eu não posso fazer se vocês não fizerem por mim. Então, vamos lá. Se cada um aí conversar, trazer um amigo, já, quem sabe, a gente bate essa meta, né? A gente já feito um cálculo que se todo patrono aumentasse o seu patronato para R$10, se não me engano, a gente já batia a meta. Então, fica a dica. Deixem para bater no dia 1º de novembro, ficarei muito feliz. Mas,
que eu tô falando de patronato? Qual a vantagem? O que ganha? O que não ganha? É bem simples, galera. O patronato do Movimento RPG é os que não são, Bergode. Eu sei que o teu é 15. Relaxa. Se tu quiser aumentar para 25, eu ficaria muito feliz também. Mas para você se tornar um patrono no Movimento RPG é muito simples. Você entra nessa página que eu vou mandar o link aqui, tá bom? E você, ou então movimentorpg.com.br/patronos, e você vai clicar em um destes ícones aqui, ó. PicPay, Pix, Padrim ou Catarse. São as 3 formas, as 3, eu não sei contar, as 4 formas que você tem para vocês, como é que eu posso dizer? Eu leio o chat e eu me perco na fala, tá difícil. Para vocês apadrinharem, né? Serem patronos do Movimento RPG e garantirem tudo isso que eu já falei, né? Se a gente bater a meta. Se a gente não bater a meta, por enquanto, o que os patronos têm direito? Todo mês a gente escolhe 3 patronos para ganhar, para participar de um concurso de sorte. Valeu, Nerd no PC, tá seguindo aí? Então, os nossos patronos todo mês concorrem a 3 itens. Então, 3 patronos, cada um deles vão ganhar um item, escolhidos aleatoriamente numa lista. A gente cria umas chaves e dessas chaves a gente faz uma escolha aleatória de qual o número, tá bom? E o que acontece? O primeiro patrono que for escolhido aleatoriamente ganha um livro físico, o segundo patrono ganha uma aventura pronta impressa na sua casa, e o terceiro patrono um PDF de uma editora parceira, tá bom? E além disso, né, se a gente bater a meta, vai ter mais um item que vai ser a caixinha de... Opa, as miniaturas, não vai ser caixinha não, vai ser só as miniaturas. A caixinha de miniatura é outra parada, já falo sobre isso. E o que eu posso dizer? Eu vou tentar ajudar vocês, olha só. Vocês entrando agora com R$5, no mês de novembro, vocês vão concorrer a nada mais, nada menos do que o Starfinder. É um RPG de 500 páginas que você vai ter na sua casa, já pensou, por 5 pila. Você não compra uma Coca-Cola lata por 5 pila a mais, hoje em dia, no posto de gasolina. Você não enche uma garrafa de 2 litros hoje em dia de gasolina com 5 pila. Então, galera... Você não enche de 1 litro. Exato. Então, galera, tá muito barato esse patronato, tá bom? Vocês concorrem vocês concorrem a livros físicos fantásticos na sua casa, sem custo adicional. Participem, é de verdade, galera. E, pô, não ganhou no mês que vem, o número que você adquiriu naquele mês, digamos, entrou nesse mês de outubro, não ganhou em novembro, você tem uma chave no mês de outubro. Participou de novo, né? Continuou pagando no mês de novembro, em novembro você ganha uma segunda chave. Cada mês você vai ganhando uma chave a cada R$5. Nossa, hoje eu tô bem confuso. Eu nunca expliquei esse patronato tão confuso que nem hoje. É verdade ou não é? Vocês escutam eu falando essa parada toda semana. Mas é isso, galera. Leia ali que tá mais fácil, tá bom? 5 pila, a cada 5 pila você ganha uma chave. Cada chave é uma chance de você concorrer todo mês. Se você não ganha, essa chance se acumula até você ganhar. Feito. Doug, divide essa droga aí. É meu aniversário, gente. Eu tô no direito de falar merda. Mas... Explica assim, ó, Douglas. É um consórcio de RPG, só que em vez de ser um negócio que tu sabe o que é tipo como se fosse uma caixa secreta. Um consórcio de caixa secreta de RPG. É tipo isso. Exatamente. Muito bom, Raul. Ó, queria falar aí, ó. Nós temos o Juan Cabardo, King Bomb, o Nerd no PC, vocês 3 aí, que eu sei que ainda não são patronos, tornem-se patronos. O resto todo mundo ali já é. Vai por mim, já pensou 5 pila esse mês e ganha um Starfinder? Tá valendo muito a pena. E no próximo mês, não vou falar ainda qual é que vai ser o livro. Sexta-feira a gente vai falar qual que vai ser o livro que vai ser escolhido aleatoriamente para um dos patronos no mês de dezembro. Eduardo, é esse mesmo que tu tá pensando. Bom, é isso aí, galera. Outra forma que você tem de ajudar o Movimento RPG, e também é uma vantagem que os patronos têm todo mês, é com a loja do Movimento RPG.
Você comprando os itens da loja do Movimento RPG, você ajuda o Movimento RPG a crescer e também as guildas aliadas, os nossos aliados aí das outras, né, a RPG Mind, Tokyo Defender, entre outros aí, estão fazendo produtos também para vender na loja, e você comprando de qualquer um desses produtores de conteúdo, você, comprando da gente, né, a gente transfere uma porcentagem dessa grana para os produtores de conteúdo. Então comprem e ajude o seu produtor de conteúdo favorito. E por favor que seja do Movimento RPG, porque a gente tá precisando pagar servidor que tá caro pra cá. Bom, comprem e, assim, essa semana, até eu queria falar pro César que tá aí, eu tô com a camisa dele já prontinha, o César comprou uma camisa muito bonita, que ficou de verdade, verdadeira, tá aqui comigo embaladinha, só que eu tava comprando uma parada que vai dar um charme, ou desculpa, o Bear God, é porque é muita intimidade, César. O Bear God comprou uma camisa, tá? Só E, uma pergunta, deixa eu interromper aqui. Vocês estão me escutando ainda? sim, Ah, beleza, então. pô, obrigado. Eu não tô com o meu raciocínio lento hoje pra me interromper, fica tranquilo. Não, Mas, é porque eu tava ajeitando o som aqui, porque a minha voz sai na caixa de som, mas eu não consegui resolver o problema ainda. tá bom, Mas tranquilo, continue. obrigado. Bom, eu não me lembro que eu tava. Ah, tá, tava falando Então, essa semana eu devo fazer um post nas redes sociais do Movimento RPG do. Não, melhor, o Bear God vai botar o Instagram dele aí, vocês vão ficar de olho lá na rede social dele, porque eu quero que ele faça uma foto do presente que ele vai receber junto com a camiseta dele, tá bom? Chegou pra mim hoje, tá? Eu devo estar enviando a camiseta dele entre amanhã e quarta-feira, porque eu tenho que esperar a transportadora vir buscar. E daí essa semana já tá aí, provavelmente, Bear God. Fica tranquilo. Espero que tu goste. É um brinde, é um mimo, vamos dizer assim. Não espera um jogo de dado nem um livro, tá bom? Fica tranquilo. Fica tranquilo não, né? E, como eu tinha dito, os patronos do Movimento RPG ganham um cupom de desconto todo mês para usar na loja. Então, galera, aproveitem. Não é uma coisa personalizada também. Bom, falei pra caramba, me enrolei, mas hoje vamos falar de choques de realidade no RPG. Eduardo Filhote, explique o tema que tu estava matando pauta antes e já te apresenta aí para quem não te conhece. A gente deixa os jabás pro final, porque hoje eu dei uma enrolada aí, né? Porque eu tô meio estranho. Então vai lá. Saudações aí, pessoal. Eu sou o Eduardo Filhote. E é o seguinte: eu e o Raulzito, a gente estava nos bastidores conversando no WhatsApp, debatendo uns assuntos. E conversa vai, conversa vem. De repente, a gente bateu com a seguinte ideia, assim. Imagina uma pessoa muito religiosa. Aí você pega a religião que você mais consegue imaginar a pessoa. E ela viveu a vida... Para. Eu deveria ter escutado isso antes, devo me preocupar ou tá de boa essa Não, tá de boa. Ah, tá. Tá de boa. Por Não isso que vai a derrubar a religião que gente, você filhote. quiser imaginar aí, que Não aí cada um derruba a conhece, gente. é que tiver mais afinidade Tá. e conhece as pessoas que são muito presas na religião ali. Mas imagina a pessoa que, né, tá muito centrada na religião ali que ela conhece. E ela passou a vida dela toda crescendo, calcada nesse conceito da religiosidade dela. E aí, de repente, essa pessoa acorda e descobre que é um lobisomem. Que tudo que ela achava que era mentira é verdade. Que tudo que ela achava que era só história da carochinha é verdade. E tudo que ela achava que era verdade é mentira. Claro, né? Dentro do contexto de RPG. A gente assumindo aí, no caso, por exemplo, a gente estava comentando sobre o lobisomem, né? O Apocalipse. Uhum. E dentro do cenário de lobisomem, para os Garous, as religiões como um todo são contos de fadas. Os mitos das religiões não aconteceram tal qual as religiões dizem. Porque o jogo tem sua própria religião, sua própria temática, tem seu próprio universo, vamos colocar assim. E o que acontece? Muitas vezes a gente perde esse foco narrativo enquanto vai lidar com essas questões. Poxa, meu personagem agora teve o mundo dele virado completamente do avesso. Como lidar com isso? E só fazendo um adendo aqui, né? Puxando a conversa, na real, começou um pouco antes, né? Olha aí. Eu vou contar essa história, né, cara? Eu acho que ela é engraçada, merece ser Ela é maneira. compartilhada. Cuidado. Não, a gente estava
Um dia antes da sessão de lobisomem, quando a gente tava jogando lobisomem aqui na Twitch do Movimento RPG, conversando, assim, aquela meia horinha ali, 15 minutos antes de começar a sessão. E aí eu falei com uma piada assim, pô, todo lobisomem é furry? E isso, por acaso, virou uma discussão séria, né? Aí o Edu ficou puto e tal, xingou, tô brincando. Saiu da live, não queria mais mestrar, a gente teve que ir atrás dele. Mas assim, eu falei isso como piada, mas é porque tem um fundo de verdade nisso, porque que depois foi onde começou essa conversa minha com o Edu, que a gente tava falando ali pelo WhatsApp, porque um lobisomem, ele pode se reproduzir com lobos, né, em Lobisomem o Apocalipse. Então, eu tava falando, pô, então um lobisomem, ele se sente atraído por uma loba, ele é, digamos assim, afetado por feromônios ou qualquer coisa assim. Pô, como é que isso acontece, sendo que o cara tem a primeira transformação na adolescência, né? Que é um negócio às vezes, que já é complicado por si só, sabe? Então, A gente tá entrando no assunto de zoofilia mesmo. Só pra mim me preparar, assim, porque eu não tinha pego esse feeling da história ainda, galera. Eu tô ficando. O Bergode também se tocou ali, ó. Foi bom, é isso, galera. A gente vai encerrando mais uma live aqui no Movimento. Não, tô brincando. Te explica, Raul, pelo amor do senhor Odin. O lobisomem, ele pode assumir várias formas, né? Humano, intermediário e lobo. E quando ele tá em forma de lobo, ele pode se reproduzir com lobos. Isso é cânone do Lobisomem e Apocalipse. Tanto é que tem uma raça de lobisomem... Tá humano? Como? Quando ele é humano, ele pode se reproduzir com lobos também? Pode. Não. Quando ele... O lobo, na forma humana, pode reproduzir com humano. Tá, mas Isso. e um lobo na forma... O lobo e um humano na forma humana pode se reproduzir? Não, é porque assim, lobisomem e apocalipse tem 3 raças. Tem lobisomens que nascem humanos, tem lobisomens que nascem lobos, e tem lobisomens que nascem lobisomens, né? Então... Exato. Né? Então, um lobisomem que nasceu humano pode se transformar em lobo e se reproduzir com lobo. E aí, se nascer um lobisomem, ele vai ser dessa raça que nasce lobo, né? Então, foi mais ou menos essa a origem dessa linha de raciocínio que eu conversei com o Edu a respeito, assim, né? E daí que a gente começou a puxar toda essa outra história de como essa transformação, seja de lobisomem, de vampiro e coisa assim, afeta a mente da pessoa, né? Tipo, é muito profundo, assim, essas transformações que a pessoa sofre, passa a ver o mundo de outra maneira, né? E o Edu trouxe o assunto da religião ali, né? Eu sei que em Vampiro à Máscara a religião é um tema bem presente, inclusive, né? Tanto é que existe... Inquisição, né? Como? Inquisição, por exemplo. Não, a própria mitologia, assim, em Vampiro à Máscara, né? Que os vampiros vêm de Caim, que por sua vez é um personagem bíblico, né? Que é uma puta história foda. Pode continuar aí. Uhum. E, inclusive, tem vampiros que se apegam à visão religiosa, né? Inclusive, tem... dentro do cenário também tem, por exemplo, a Shira, que é aquela seita de vampiros muçulmanos que se unem em torno dos preceitos do Islã e usam isso como sua própria guia. Esse aí é massa. Esse livro é lindo, mano. Fantástico. Pode continuar. Então, não, é isso. É basicamente isso, assim. Daí, como que isso afeta, né, a mente do personagem. Né? Um caso, por exemplo, é bem o que aconteceu na campanha de cult que a gente tá aí, né? Jogando a segunda temporada da campanha do Raulzito. E já dá muito essa ideia, porque você pensa que o mundo é ali, aquele, né? Tipo, os personagens, entre aspas, eles já têm uma certa sensação de que algo não é bem assim, o mundo algo não tá, né? O Cult tem uma pegada meio Matrix, na realidade, assim, eu sinto, né? Ele meio que essa parada do despertar, literalmente. Cara, todo mundo das trevas é baseado nisso, né? Tipo, tu é um humano, eu falei despertar, já lembrei, né? Do mago Ascensão, que é tipo, do nada tu vê o mundo como, tipo, ele é realmente, que as coisas não são, é tudo código, por exemplo, algumas
raízes, né, falando de um pouco de Matrix, entra do mago. Então, tipo, todo mundo das trevas em si ele é meio concebido com isso, né. O Changeling, por exemplo, é sempre esse choque de realidade, né, essa parada. E que eu acho eu interrompi o Edu fortemente agora, desculpa Edu, é que Tranquilo. hoje eu não tô legal. Mas só para terminar meu raciocínio, já que eu não deixei tu terminar o teu, basicamente o que eu sinto um pouco, assim, nessa questão, é que os jogadores não sabem trabalhar muito bem nisso, no Vampiro à Máscara. Até porque o jogo é meio que te quando joga Vampiro à Máscara, né, no mundo das trevas no geral, tô falando mais de Vampiro à Máscara, que é o que eu tenho mais experiência. Mas quando o jogo te joga, né, quando tu entra no mundo, tu já é um vampiro de pelo menos 10 anos, se tu é um caitife, às vezes, se tu é um de 14ª geração, porque tu teve um tempo de adaptação que a gente não costuma jogar, pelo menos eu nunca joguei. Queria até saber se vocês já tiveram essa experiência e porque esse é o choque, é tipo, acordou no outro dia, sabe. É, Que Uhum. isso que é o gatilho, né, esse choque que a gente tá falando. aquela Vamos ligada na tomada. Edu, se quiser continuar falando, desculpa ter te interrompido, já engata nesse ponto também. Né, cara, eu joguei uma vez nesse sentido, igual você colocou, que a gente começou uma campanha de Vampiro Idade das Trevas, com os personagens como humanos. E igual o Raulzito falou, a questão na crônica que a gente estava jogando tinha uma presença religiosa meio grande, até pelo contexto histórico, né, da campanha, estava perto da Inquisição. Então, para os personagens, quando a gente estava jogando, essa quebra, né, de você, tipo, ó, o vampiro existe e coisa e tal, foi um choque com a religião muito grande. Foi aquela coisa assim dos personagens começarem a fazer uma jornada de fé. Tipo, será que eu tenho que acreditar na minha fé e tudo? Se vampiro existe, é uma prova de que Deus também existe. Como que eu vou lidar com... E começaram a trabalhar isso, foi uma questão super legal, bem interessante. E, né, a campanha de cult do Raulzito, ela tem muito essa questão também, porque os personagens, eles têm essa coisa de quando você vê a realidade como ela é, sabe? Você tem que... muito tempo você gasta naquilo ali. Como que aquilo transforma o seu personagem? Como que aquilo muda o seu personagem? Né? E tem até esse gap que a gente deu da primeira para a segunda temporada, foi uma coisa que o Raulzito justamente pegou. Ó, o que os personagens de vocês foram afetados pelos acontecimentos né, da sessão anterior, da temporada anterior? Foi muito maneiro. Aconteceu, né. Até eu pergunto para o Raul sobre essa questão, é porque, tipo, no cult isso é comum, assim, tipo, se joga com recém-despertos, recém começaram a enxergar o mundo ou, o jogo se propõe a meio que vampiro mais pra frente, depois que já tem algumas noções. Como é que funciona isso, tu que tem um conhecimento maior de cult? No cult, na verdade, tu não começa exatamente desperto, assim, né? Tipo, tu teve algum contato com o sobrenatural que é marcado na tua ficha ali Teu pelo. volume tá um pouco baixo, Raul, desculpa te interromper. Tá baixo? Que estranho. Melhorou. Fala agora. Eu não mexi em nada, tá ligado? Não sei então o que que tu fez, mas melhorou. Eu noto é que eu vejo a taxa do áudio, sabe, e daí o teu Aham. estava, tipo, bem lá embaixo, de repente tu mexeu alguma coisa e aumentou, sabe. Mas desculpa, pode continuar. Não, no cult o teu personagem ele teve algum contato com o sobrenatural, que é marcado na ficha ali pelo segredo. Não lembro se é Segredo segredo Sombrio. sombrio, é segredo É, sombrio. Segredo Sombrio, estava fazendo a ficha hoje. Mas o teu personagem não necessariamente sabe o que isso significa, né? Ele. Então o que nós jogamos é meio que cânone, assim, tipo, é o que é pra ser jogado mesmo, né. É, Ninguém tinha certeza exata, só tinha uma certa uma certa noção, vamos dizer assim. aham. Existe no livro a possibilidade de tu começar como, digamos assim, um humano normum, né? Normum, comum, né? Eu achei que fosse algum um arquétipo, os humanos Não, normuns. eu me confundi entre normal e comum e saiu O isso normum, aí. entendi. Mas tem essa possibilidade de começar a jogar com um humano normal, né? Um adormecido, acho que é de acordo com a terminologia do livro. E ter o teu primeiro contato com o sobrenatural depois, né?
Mas essa caminhada é bem interessante no cult, porque a partir do momento que tu começa a jogar, chega uma hora que tu começa a poder evoluir o teu personagem de forma a pegar os arquétipos iluminados, assim, né? Que são aqueles que já estão bem dentro, né, desse mundo sobrenatural e podem, tipo, pegar as vantagens de fazer magia e coisa assim, né? Que isso acontece em termos de regras depois de 10 evoluções, né? Tipo, vocês tiveram 3, como a gente tinha conversado antes, né? Mas depois de 10 evoluções, aí tu começa a chegar nesse nível, assim, que a tua noção da realidade já tá tão distorcida, assim, né? Então, tão tomada por aquilo ali que tu começa a despertar essas coisas, assim. E é legal que se tu joga uma campanha longa de cult, isso acontece em jogo, né? Que é um outro tipo de tu viver esse choque de realidade, né? Não só botar na ficha, digamos assim, né? Não só anotar no background. Show de bola, cara. Eu E é acho. outra coisa também que é muito interessante, né, cara? De você puxar e jogar essa mudança, assim, pra interpretação da galera. Porque se a gente for pegar, assim, narrativas clássicas que a gente tanto gosta, tanto acompanha, elas são, em muitas vezes, meio fracas nesse ponto. Igual, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Do nada você tem. Cuidado. Então, do nada Cuidado. você tem o Frodo saindo do condado. Não, no E filme. no filme. No E aí livro. você tem. Não é do nada, mano. É tipo quase um livro inteiro. Tipo, ele saindo do condado. Tudo no livro é muito lento. Mas eu Vai. digo do nada é o seguinte: você não tem aquela preparação. Assim, tudo bem que o Frodo, né, tinha toda essa questão das aventuras do Bilbo, esse fascínio e tudo, mas ele não tinha saído de fato do condado. E convenhamos, para um hobbit que nunca saiu da vilazinha dele do condado, a própria estalagem do pônei lá já é um mundo totalmente diferente. São pessoas com as quais ele nunca conviveu, hábitos que ele nunca viu, É, e coisa e tal. E de repente isso se perde na narrativa. mas vou Assim, defender aí, ó. Tu tá mexendo com o meu coração, Edu. Tô quase te olha só. quicando aqui. Mas, mas lá no começo, lá no começo, quando eles entram no pônei saltitante lá, tem uma cena assim que mostra até, tipo, aquela balbúrdia de pessoas, tanto que ele acaba colocando o anel exatamente nessa cena, que é onde os Nazgûl encontram ele. Que ele meio que vai Não, pegar uma cerveja, eu não me lembro exatamente o que acontece, e daí dá aquela coisa, um esbarra nele e ele meio que se perde. Então, eu acho que é isso que eles tentaram mostrar, essa inexperiência dele, saca? Mas eu entendo, como. Eu acho que a maioria dos mas ao filmes. longo da jornada ela vai se perdendo. Tipo assim, igual o primeiro contato é o primeiro contato, é para mostrar para quem está acompanhando, ó, o personagem não conhece. Mas você não vê assim como que isso está mudando o personagem. Como que isso está fazendo o personagem ficar diferente nas circunstâncias que ele está. Que é, É, por exemplo, todo o primeiro filme do Matrix. Só para ver se você consegue pegar a ideia. O Neo descobre que tem a Matrix, ok. Aí ele vai, sai da Matrix, vai para o mundo real, ok. O filme inteiro é ele tentando aceitar que o mundo é aquilo ali agora. A Matrix e o mundo real. E ele fica o filme. No finalzinho do filme, quando ele morre. Ah! spoiler de Entendi. Matrix, porra! Tô brincando. Né? Aí é que cai a ficha. Eu falei assim, nó, entendi. E aí você vê quando o personagem aceita a nova realidade dele, o que o personagem pode fazer. Eu acho que assim, a gente tá falando um pouco de filmes são um pouco mais complicados de se mostrar isso, né? Principalmente um filme que nem O Senhor dos Anéis, que foi uma adaptação. Mas eu acho que O Senhor dos Anéis tem sido tá bem mostrado, tem que ver as versões estendidas, Edu. Mas eu acho Desculpinha, né? que. Mas eu acho que o Matrix, sim, ele é porque o Matrix ele tem bem essa jornada do herói bem encaixadinha, né? Ele tem todos os passos da jornada ali bem bem seguidos, vamos dizer assim, né? Mas, cara, no RPG, voltando um pouco para nossa realidade, eu acho que isso é muito, como eu disse, pouco explorado pelos mestres, e eu acho que isso, não sei se não é proposital,
Porque assim, o Vampiro à Máscara ele é um jogo mais 18, ele é um jogo pesado, mas tu imagina como é que tu vai explicar para um jogador, por exemplo, né? Eu fiz um BG fazendo um jabá aqui, aproveitando, lá no nosso YouTube, amanhã saiu o episódio, a parte 2 da nossa one shot dos patronos, com o Eduardo Filhote e o Jack, onde nós jogamos Vampiro à Máscara, e um dos personagens lá é o Rocha. E eu descrevi a história dele a seguinte: ele era um caçador que vivia na roça, né? E um dia ele foi caçar, foi caçar, foi atacado por uma criatura que era um vampiro e acordou na casa dele com a família dele estraçalhada. Depois ele descobriu que foi ele que fez aquilo tudo. Então, tipo assim, imagina tu ter que jogar com um personagem, o jogador jogar com tipo momentos depois de ele ter feito todo esse massacre com a própria família. É uma coisa que assim a gente não tem nem base para começar, eu acho. Então, eu acho que esse é meio proposital a gente meio que dar um avanço no tempo para quando esse tipo de dor ela já tá enraizada no coração do vampiro, por exemplo, né? Eu acho que até dá pra tu extrapolar isso se tu pega tipo um RPG de fantasia medieval, tipo D&D, né? Já que a gente citou o Senhor dos Anéis aí, né? Cuidado. Tô brincando, gente. Vai lá. Não, é muito engraçado se tu parar pra pensar, tipo, tu vai lá, faz um personagem de nível 1, né? Meu personagem é um guerreiro humano com uma espada que acabou de sair da vila dele, né? E aí ele tem uma batalha contra Goblin, assim, tipo, lá na primeira aventura e mata 3 Fica de e boa. não deu Nada nada, assim, aconteceu. tá ligado? Nada aconteceu, mas, tipo assim, matar outra criatura não devia ser uma coisa tão tranquila, assim, pro Normal, personagem, né? né? Por um aventureiro iniciante, inclusive, né? Tá ligado? O cara acabou de sair da vila, nunca viu nada do mundo, bem dizer, assim, e trata tudo aquilo ali como se fosse uma coisa super comum, assim, né? Isso é uma realidade. Mesmo para interrompendo o Douglas um pouquinho, mesmo Pode para falar. personagens mais veteranos, né, cara? Vamos colocar assim. Imagina, por exemplo, um paladino, um guerreiro todo honrado, um servo de um deus justo. Vamos pegar, por exemplo, aqui um paladino de Calmir, né? Que aí a gente consegue colocar um cenário. Aí você pega ali o cara todo justo, honrado e tudo, e num deslize o cara mata alguém sem querer. Né? Como que não fica o cara colocando toda a vida dele, o código de honra, de conduta, né? Assim, perdeu tudo, vamos colocar, digamos assim. O cara falhou no propósito de vida dele. Sim, com toda certeza, cara. E tipo assim, isso também é pouco explorado. Até eu fiz uma crítica pro pessoal, eu não me lembro se eu fiz ao vivo ou offline. O Bergode vai lembrar aí que ele tá no chat, ele participou. Que é uma dica que eu vou fazer, inclusive em breve, no Movimento RPG, que é sobre viagens, né? Que também não deixa de ser um choque de realidade, talvez um pouco menos chocante, mas quando a gente tá jogando um RPG medieval, é muito comum. Vocês saíram da Vila X 2 semanas viajando a cavalo até a Vila Y. E nesse meio tempo, não é interpretado. Beleza, faz sentido. Às vezes a gente tá jogando live, às vezes os jogadores querem ação, não querem ficar todo dia, toda noite tendo talvez um encontro, né? Tipo, com um encontro aleatório com algum monstro, alguma coisa assim. Fazendo cena de acampamento, que eu gosto, inclusive. Só que daí chega lá 2 semanas depois, eles chegam na cidade e daí eles vão fazer alguma coisa juntos e eles não sabem nada um sobre o outro. Eles nem gostam um do outro. E daí vão falar assim: acabei de te conhecer. Não, meu amigo. Tu passou 2 semanas cavalgando lá desse cara. Tu não faz assim, ó. É aquele efeito Impossível. narrativo de cinema, né, cara? Que o cara tá falando assim, então vamos para a montanha. 2 semanas depois, chegamos na montanha, como se tivesse acabado de falar, né? O diálogo continua no mesmo ponto 2 semanas depois. Exatamente, cara. Então, tipo assim, isso é uma crítica que eu tenho pra maioria dos jogadores, tá? Esse que novato é mais difícil tu interpretar isso, mas tem que botar na cabeça que, assim, quando o narrador faz uma viagem, você precisa, às vezes, até passar algumas características suas. No meio dessa viagem, o pessoal começa a notar que o meu personagem foi um cachimbo, de vez em quando ele tira as botas pra
os pés ficarem descansados e levanta um mau cheiro, sabe? Tipo, cara, características simples, qualquer coisa que tem pra te criar uma ligação com os outros players. Ah, determinada vez a gente foi buscar lenha junto, eu escorreguei, um cara me deu a mão porque tava com neve no chão. Então, tipo assim, tu vai criando essas ligações, isso é até uma mecânica que os narradores podem utilizar. Eu tô dando dica aqui ao vivo. Mas isso até é uma mecânica que os narradores podem utilizar para criar laços, que é uma coisa, fazendo um jabá aí, que o Cult resolve muito bem com as relações, que a gente também às vezes não joga tão certinho, né? Às vezes as relações, os dois têm relação de nível 2, mas os caras não se conversam. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente precisa interpretar um pouco melhor. E nesses RPGs de viagem, isso não acontece, mano. No D&D, principalmente, não acontece, mano. Os caras estão lutando há meses junto e um não sabe que o outro cura, tá ligado? O cara tava se curando. E daí na hora, não, vou pedir uma cura pra ele. Não pode, porque senão é extra-jogo. Ele nunca falou que cura. Porra, cara, o cara tá curando a semana do meu lado, sabe? Então, é esse tipo de coisa. Raul, o que tu acha disso, Raul? Cara, eu acho que se tem um jogador old school, tu pode inclusive fazer uma tabela, tá ligado? Com pequenas relações entre os personagens pra tu rolar entre as viagens. Isso ia dar um bom post pro movimento RPG, hein? É uma boa ideia. Uma vez eu fiz com meus jogadores o seguinte, eles passaram 4 anos viajando de dirigível de uma cidade até a outra. E porque foram várias paradas e tal, e cara, Era longe, hein? Era longe. Às vezes as coisas não acontecem, eles estavam atravessando o continente, basicamente. Às vezes não acontecem coisas. Então a gente teve 2 sessões dentre esses 4 anos que aconteceram coisas. Só que dentre esses anos, o que aconteceu? A gente meio que... Eu falei assim, tá, quando pararam na cidade X, jogador X, o que cada um fez? Ah, o tal foi na taverna, baseado no que eles conheciam nos próprios personagens. E daí eles criaram meio que uma história nesses períodos entre as viagens. Eles coletivamente escreveram meio que uma história junto desses 4 anos, saca? Eu dei basicamente os points onde eles iam parar, coisas que deveriam acontecer, e a gente fez. E daí depois, no dia do jogo, logicamente... Tá, ele foi na taverna, mas aconteceu tal coisa. Daí eu fiz uma mecânica com cartas, onde tu tirava uma carta. Dependendo do naipe da carta, acontecia uma coisa boa, ruim, entendeu? Fiz uma mecânica assim. Daí o cara, um perdeu o dedo numa aposta, o outro casou, sabe? Tipo, essas coisas acontecem. 4 anos, mano, é muito tempo, saca? Então, tipo assim, esse tipo de coisa precisa ser desenvolvido com os jogadores. E, cara, os jogadores são a melhor pessoa pra fazerem isso. Então, se o seu mestre não estiver fazendo, cobre ele. Porque esse choque de realidade de tu sair, como o Raul falou, sair da tua vila. Tu tem a tua família ou teus amigos, mesmo que tu seja um cara sozinho, solitário, cara, tu conhece as pessoas. E tu vai, tipo, por um lugar inóspito, sem nada, árvore de um lado, árvore do outro, e um cavalo. Não sei que tu vá conversando com o teu cavalo porque tu é um druida, sei lá. Tipo, tu precisa conversar com alguém, cara. Nós somos animais sociais, tá ligado? Então, é meio complicado, meio complicado. É um choque bem complexo esse aí. Edu, ia falar alguma coisa? Cara, eu não tinha analisado ainda por esse ponto, não. Às vezes a gente pega um tema e dá pra explodir ele ao infinito, né, mano? Ao infinito, justamente. E, cara, pode falar, perdão, vai lá. E se a gente for pegar pra olhar, assim, coisas que né, expandiu a ideia, a gente mesmo, às vezes, aqui no Movimento RPG, a gente costuma fazer essas coisas de choque de realidade. Um exemplo clássico que a gente fez aqui. Até então... RPG sempre foi colocado, ensinado, espalhado, divulgado como um hobby interativo para as pessoas se ajudarem. É sempre o grupo em comum, o grupo juntinho, né, para contar a história e coisa e tal. O que a gente fez? Um torneio PVP. Vamos jogar RPG, PVP, um contra o outro, num torneio. E, cara, foi super divertido. E uma puta quebra de realidade na forma de jogar RPG, de fazer, né, de RPG. Eu tenho uma outra, achei que tu ia falar sobre essa, que aconteceu 2 vezes. A primeira foi no próprio Liga, eu tô confundindo, é que eu tô vendo uma tela aqui. Na própria Guilda dos Guardiões, onde nós tínhamos um personagem que, na verdade, ele era um vilão no meio da galera, que era o personagem do Hit.
Então o que aconteceu? Ele levou todo mundo fazer uma missão, ele era o contratante da guilda, levou todo mundo, chegou lá, ele pegou o que ele queria, teleportou, não pagou ninguém, deixou eles com dívida, ferrou o grupo, porque ele era um vilão desde o começo. Então, tipo assim, é tu mostrar que os jogadores não precisam ser um grupo, não precisa ser todos do mesmo alinhamento, não precisa ser todos bonzinhos, não precisa ser todos... Cada um pode ter o seu ímpeto, e nem todos precisam ser amigos só porque vocês são amigos fora da mesa. Aconteceu da segunda vez na própria One Shot, onde o personagem do filhote, ele era, na verdade, o cara que eles estavam caçando. Spoiler. Quem não viu, ele era o personagem que a galera tava caçando. Então ele tava o tempo todo na investigação, porque no Vampira Máscara tem uma habilidade chamada Máscaras Mil Faces, que tu parece que tu percebe a pessoa de uma forma diferente. E ele se transformou num cara que tava junto com eles no grupo procurando o personagem dele. Só que daí quando o personagem do Jack percebeu isso, tipo, notou, passou numa coisa muito, tipo, clara, o Edu desfez a ilusão, e daí o que aconteceu? A cabeça do personagem do Jack começou a voltar, tipo, todas as cenas anteriores, e lembrando que, na verdade, o cara que eles estavam caçando estava do lado dele o tempo todo, porque a ofuscação, ela não é uma ilusão, a ofuscação é uma percepção alterada. Cara, isso... Cara, é fantástico. Então, esses choques também é interessante, né? Tu botar um jogador contra os outros, mas não PVP, que já é diferente, tá ligado? É tipo, assim, o cara achar que ele é um amigo, mas na verdade ele é um vilão. Cara, eu acho isso fantástico, porque, tipo, tu mostra que o RPG ele não precisa ser uma coisa simples. Ele pode ter várias camadas, ele pode ter várias coisas acontecendo, sabe? Acabou o assunto? Morremos? Não. Às vezes até... Achei que o Zip ia falar e eu parei. Eu só tava pensando aqui. Às vezes nem só a questão, tipo, de um personagem ser um vilão ou tá necessariamente contra os outros, assim, mas é que os personagens têm histórias individuais, às vezes têm histórias pregressas que eles não querem compartilhar com os outros também, né? Sim. E, inclusive, tem um segredo do meu personagem de lobisomem, no Noite Perdida, que não foi revelado durante a nossa live. Noite que é uma Perdida? Coisa... Uhum. Ah, o nome do teu personagem é Noite Perdida, tá? Não, achei que tu tava falando que a live era Noite Perdida. Não. Tá. Não. Mar de Mortos, tá. Beleza. O Noite Perdida era o nome de lobisomem. Jogaram sem mim? É. Filhos da mãe. Mas ele tem um segredo sombrio que acabou não sendo explorado durante a live, mas que, assim, ele não... Nem sempre ele tá, digamos assim, 100% fazendo tudo com todo mundo. Mas isso não quer dizer que ele deseja o mal pra essas pessoas necessariamente, né? Sim. Sim, é importante ter essa noção, assim, e se tu conta, o foda é assim, até aconteceu uma situação na nossa última mesa da Guilda dos Guardiões, na final de Ravenloft, onde eu fiz uma jogada escondida dos outros. Eu rolei os dados só pro mestre. E o senhor ficou tipo, pô, não sabia que podia fazer isso. É uma coisa que é uma faca de dois legumes, como diria os nossos amigos dos Mamonas. Porque é uma coisa assim, que não deveria ser necessária. Porque a galera vendo eu jogando um dado, vendo que eu tô usando prestidigitação pra roubar alguém do próprio grupo, deveria agir como se não tivesse visto se eu tirei um dado muito alto, tá ligado? Acontece que, às vezes, os jogadores não conseguem fazer isso. Isso é um problema. Porque tem que ter... olha aí, mais um choque de realidade, que é essa parada do extra-jogo. Eu acho que esse é o maior choque de realidade do RPG, na realidade, agora, começando a falar, porque tu tirar uma informação que tu tem do teu personagem é muito difícil. Até uma crítica, né? Uma crítica não, né? Uma frase que todo mundo já ouviu, né? Aquela famosa, tá, eu sei. Eu não sei, mas o meu personagem sabe. Ou então, não, mas se eu sei, meu personagem sabe. As duas são sempre faladas, né? Então, tipo assim, pô, o meu personagem tem 8 em inteligência. E eu, sei lá, tenho física, eu sou físico. Né, falando do Bear God aí. Então quer dizer que eu sei, o meu personagem sabe física? Não é assim que funciona. Se tu não sabe, se tu tem 8 de inteligência, ou sei lá, 8 de sabedoria, tu não sabe
se nortear, achar o norte, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, é uma coisa que, independente do teu conhecimento como jogador, o teu personagem não tem. Mas, o contrário, como é que funciona? Porque às vezes o meu personagem tem 25 de inteligência. Daí eu já tô falando de D&D 3.5, né? D&D quinta edição, que tem 20 de inteligência, que é o máximo, né? E aí, como é que faz? Eu não tenho 20 de inteligência, cara. Desculpa, tá ligado? Como é que funciona isso? Posso pedir pro mestre pra eu resolver um enigma com dado, alguma coisa assim? Raul, o que tu acha? Tu que é um mestre aí há 40 anos de D&D quinta edição. Pô, sacanagem, né? Cara, eu acho que isso já foge um pouco do assunto até, né? Mas tá falando de choque de realidade pro jogador daí, não é mais choque de realidade pro personagem. Mas que o nome do tema é choque de realidade no RPG. Eu sou safo e eu botei um tema amplo. Então tá bom. Mas assim, eu sou um pouco contra essa ideia de tu resolver um enigma, digamos assim, só com uma rolagem, né? O máximo que eu acho legal é, tipo, o jogador ele tem que pelo menos ter a ideia do que ele quer e às vezes fazer uma rolagem para um conhecimento específico, né? Tipo, eu consigo decifrar essa língua escrita em código aqui. Aí beleza, pode fazer uma rolagem pra conseguir, porque tu não vai, tipo, escrever uma linha em código e dar pro jogador. Eu já fiz isso, mas em minha defesa eu fiz isso com a minha esposa, que é doutora em linguística, assim, então não conto. Eu sabia que ela conseguia traduzir. Ela tá me olhando super sério agora. Mas assim, o que eu costumo fazer? Eu costumo dar pistas. Quanto mais inteligência, mais pistas tu tem. Então. Que é isso que a rolagem vai te dar, né? Vai no máximo te dar essas pistas. Daí cabe ao jogador juntar esse conhecimento que ele conseguiu com a rolagem daí. Mas então vamos usar um exemplo mais difícil aí. Edu, que é narrador de Mundo das Trevas. Eu tenho um personagem com 5 de inteligência, 5 de ciência, 5 de tecnologia, se a gente tá falando do V20, né? Eu posso fazer o que com isso? Eu posso fazer um Transformer, tá ligado? Tipo, será? Qual o nível? Porque, cara, 5 de inteligência, no livro ele descreve como, sei lá, Einstein, tá ligado? Então, tipo, o que tu consegue fazer com isso, saca? Então, tipo, eu acho que, assim, a gente tem um problema aí, um choque muito grande de, tipo, a que ponto a gente consegue chegar quando a gente fala dessas características mentais, principalmente inteligência nos jogos, com criações e com coisas assim, saca? Uma vez até... O Edu já responde, Edu, mas eu só pra deixar um adendo. Meu personagem, eu tinha feito um personagem, tinha muito tempo de personagem, tinha, sei lá, 5 de inteligência, 5 em ciência, 5 em medicina, especialização em biomedicina, blá, 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 blá. Um personagem todo voltado pra ciência. E o que ela fez? Ela fez uma espécie de vampiros android, sabe? Ela usava o sangue vampírico pra ligar máquinas que eram... pra ligar androides, sacou? Então, tipo... Mas daí a gente começou a pensar, pô, mas isso não faz nenhum sentido, porque a ideia do vampiro é exatamente sendo um negócio tipo, a maldição, saca? Então, como é que isso funciona? A potência do sangue. Cara, deu uma discussão absurda. Eu falei, cara, eu tenho 5 de... Eu era adolescente, tá, gente? A gente jogava X-Men das Trevas, a gente não jogava Mundo das Trevas. Então eu falava, tipo, pô, eu tenho 5 de inteligência e 5 de ciência, lógico que eu consigo fazer isso. Então, tipo assim, qual o limite, Edu? Como é que tu faz com os teus jogadores? Ou como é que já foi feito nas tuas mesas? Cara, você tocou até num ponto bem interessante, porque é o seguinte, teoricamente o personagem poderia fazer qualquer coisa, desde que uma explicação plausível para como ele conseguisse fazer aquilo, mesmo que não fizesse lógica para o nosso conhecimento, ok. Assim, é igual o Raulzito falou, a pessoa se esforçou na ideia do que ela queria transparecer. E aí, se dentro do contexto da narrativa, essa ideia, ela gerar uma boa narrativa, gerar uma boa história, eu não vejo como um impedimento. Igual o caso que você colocou de misturar tecnologia com coisa de vampiro e coisa e tal. Pensa bem, cara. Um cientista extremamente inteligente, com a imortalidade todo o tempo do mundo à sua disposição. Você acha que o cara realmente não tentaria fazer uns experimentos assim
para ver se até onde chegariam os limites dos poderes do sangue. Será que é uma coisa científica ou o personagem seria uma coisa religiosa, né? A maldição do sangue, essa coisa toda metafísica, ou o cara conseguiria empirizar de forma científica como que o vampirismo funciona e tratar isso? E aí a gente chega naqueles pontos que fica, por exemplo... Nossa, não é possível pra me fugir agora o negócio que eu quero falar desde comigo. Vai voltar aqui daqui a pouco. Mas aí a gente chega naqueles pontos que a gente tem umas ideias meio mirabolantes que já beira assim, nossa, mas... a pessoa, igual você colocou, tem, né, inteligência 5, raciocínio 5, não sei o quê. A gente esquece uma realidade da parada, que é a seguinte... É um certo equilíbrio. Se você é muito bom em um ponto, em algum outro ponto você tá negativo. Qual que é a consequência de um personagem ser tão inteligente assim? Ele tem déficit social? Ele tem algum problema cognitivo? Então, é que era um personagem de 1000 e poucos pontos de experiência no Vampiro à Máscara, então... é porque a gente jogava... Adolescente, né, gente? A gente jogava todo dia, das 7 horas até a meia-noite, então... A gente jogou muito Vampiro à Máscara. Então eu não tinha nenhum déficit. Eu tinha basicamente 5 em tudo, porque eu não tinha 7ª geração. Mas eu entendi, isso não é a regra, né? A exceção, entendi a treta. Porque fica aquela coisa assim, cara, é impossível você misturar as coisas? Não é. Porque se a gente for pegar assim, material canônico, a gente tem lá em Lobisomem o Apocalipse, a gente tem material canônico falando sobre isso, principalmente no livro da Weaver, por exemplo, que é uma entidade que lida com tecnologia, com uma mentalidade coletiva e coisa do tipo. Você tem espíritos tecnológicos que incorporam em pessoas. Vamos colocar assim, um vírus de computador que sai do computador e encarna no ser humano. E toma possessão do ser humano. Trojan e é um Horse. vírus de computador. Sabe? E tipo assim, pô, se o cânone do livro te fala uma coisa dessas, por que um cientista vampiro que quer fazer experimentos com sangue igual... Eu não sei se foi num material oficial de vampiro que eu vi isso, ou se foi em algum suplemento de fã. Mas uma história de um vampiro que tinha pego a ideia de usar o sangue nos comprimidinhos, tipo um êxtase, uma Novalgina, uma coisa assim, esses comprimidinhos branquinhos, pingava o sangue no comprimido e dava para as pessoas. Como tinha o sangue no comprimido e a pessoa tomava, era como se a pessoa começasse a gerar laço de sangue com esse vampiro. O cara tava brigando carniçal pela cidade inteira. Mas também tem que ver a quantidade de sangue, né? A não ser que ele fosse de geração muito baixa, né? Pegando carona aí, né, nessa... Eu entrei, já virou advogado de regra o Douglas agora, né? Não, mas, Desculpa. Tentar separar aqui, porque aconteceram muitas coisas assim nessa conversa. Então, primeiro, tu falou ali dessa questão de, tipo, o cara tem inteligência alta, daí usar essa inteligência para um objetivo, né? Eu escrevi um artigo para o Movimento RPG já chamado Testes Diferenciados. Eu falei exatamente sobre isso. Então... Eu não li sobre isso, deixa eu ler. E é uma... Sacanagem. E é interessante porque até uma das regras que eu propus naquele artigo, surgiu porque tem um jogador da mesa de Vampiro que é o mestre, que ele é justamente assim, é um Tzimice que segue a trilha da Metamorfose, que é a trilha do Tzimice, né? E ele é um cientista, então ele sempre tenta fazer experimentos com o sangue vampírico, né? E aí eu pensei em como transformar isso num sistema. Então, tipo assim, beleza, tu quer cumprir esse objetivo, tu precisa de, sei lá, 50 acertos, e tu pode fazer um teste por semana, né? Cada semana que tu se dedica a trabalhar com isso. Daí tu coloca um objetivo um pouco mais palpável pro cara, né? E pegando carona já, né? Essa campanha que eu
eu mestro de vampiro. Eu mestro nas segundas, então quando eu não tô aqui no podcast eu tô jogando vampiro. Teve uma questão dessa de choque de realidade do personagem que foi bem interessante. Porque são 3 pessoas que jogam essa campanha, né? Atualmente 2, mas começou com 3. Dessas 3 pessoas, 2 eram amigos meus das antigas, que jogavam comigo quando eu era adolescente, então são jogadores super veteranos, assim. E a outra pessoa era uma jogadora novata, né? Começou agora, assim. E a campanha era do Sabá, né? Então, mas aí tu pensa, pô, mas botar um jogador novato no Sabá logo de cara não é estranho? Então, isso que foi legal, porque a personagem dela era do Sabá, mas ela ainda seguia a trilha da humanidade, né? Então, representava muito, assim, essa ideia da natureza mais humana da personagem dela, digamos assim, entrando em choque com essa monstruosidade de Sabá. Então, ela tinha que participar de um ritual do Sabá, só que daí chegava lá, ela tinha que fazer teste de degeneração pra manter pra perder a humanidade, né? Porque Sim. é isso que acontece com os vampiros do Sabá. Eles vão perdendo a humanidade até que trocam por uma trilha, né? E a senhora dessa personagem, ela era uma La Sombra totalmente desumana, assim, sabe? Então ela tava sempre humilhando a personagem, assim, por ela ainda se apegar à humanidade, sabe? E isso foi uma coisa muito legal de ver acontecer em jogo, né? Porque, claro, né? Os outros jogadores eram mais experientes, assim, então pra eles não é difícil começar já com uma trilha, assim, só que pra quem nunca jogou Vampiro, às vezes é muito... Mesmo pra quem joga Vampiro já há bastante tempo, às vezes é muito alienígena tu pensar em como um vampiro monstruoso realmente pensa, né? Um vampiro que segue uma trilha da sabedoria. Desculpa, Bom ponto, eu cara. tive uma. A gente jogava nessa época, e daí a gente descobriu as trilhas, né? Daí todo mundo começou a fazer a trilha dos ossos, que é aquela que tu não pode ter medo da morte, paz, né? Todo mundo tinha trilha dos ossos e humanidade 10, né? Tipo, e trilha 10, porque a gente morria muito, e daí precisava voltar rápido, né? Porque quando tu tem 10, né, tu retorna mais rápido, tá ligado? E, cara, foi a coisa mais bizarra que a gente já fez na vida essa época, mas tudo bem. A gente aprendeu a jogar com o tempo, fiquei tranquilo. Mas Edu, tu ia falar alguma coisa? Mas porque o Raulzito tocou num ponto excelentíssimo, que as trilhas de vampiro, elas são uma puta quebra de choque de realidade violenta na cara, porque é um dogma de vida, né? Uma forma de você enxergar como é a vida, a existência e o sentido de estar vivo e o que vai nortear a sua moralidade e tudo mais. E é muito diferente da nossa, vamos colocar assim, normal, né? Você pautar toda a sua existência no conhecimento da trilha, no caminho da trilha, é muito diferente. Você pensar como uma criatura que devota da trilha pensaria é confrontar muito, é um exercício imaginativo de realidade muito diferente. Porque você tem que fazer muita imaginação dessa nova realidade, como que ela é, como que ela afeta o personagem, como que o personagem vai pensar e agir diante das situações dentro daquela linha de pensamento. Sim, e é uma coisa que um jogador, inclusive, ele começou com uma trilha e depois trocou para outra trilha porque ele estava justamente tendo dificuldade de tentar interiorizar assim o caminho da trilha com o personagem, né? Porque na trilha da metamorfose um dos dogmas que eles pregam é a individualidade, né? Então ele fazia teste de degeneração por se importar com outras pessoas, sabe? Uhum. E daí aconteceu um ataque no refúgio dele e tal, e ele tentou salvar um carniçal dele, né? Que era um carniçal poderoso, que ele tinha comprado na ficha com ponto e tal, não sei o que. E daí assim, não, tu tem que fazer teste de degeneração pra isso, porque tu tá se importando com esse cara,
né? Onde já se viu, tá? Não, era, Vacilou, Rude. eu acho que era o texto na trilha diz considerar necessidades alheias, né? Então, já viu. Aí, outra coisa interessante também de quebra de realidade, já que a gente entrou nesse ponto, são os estereótipos, né, cara? Porque o RPG, a forma mais fácil de você transmitir uma ideia para as pessoas é através dos estereótipos. Porque você pega aquele arquétipo montadinho, passa para a pessoa, ela vai ter a ideia fácil na cabeça dela. Então, se você fala, por exemplo, um grupo de aventureiros clássico, a pessoa vai pensar mais ou menos ali, um bárbaro, um mago, um clérigo, um ladino, né? Que é mais ou menos o estereótipo do grupo. Se a gente pega vampiro, a máscara, por exemplo, se você fala um Nosferatu, você tem um estereótipo mais ou menos montado na cabeça. Se você fala um Bruhá, você tem um estereótipo mais ou menos na cabeça. Só que quando você vai mais fundo no coisa que você começa a ver as nuances do jogo, o jogo já te dá esse choque de realidade que o estereótipo não é bem o estereótipo, né? Ele é só para você assimilar facilmente a ideia, porque quando você olha de estereótipo mesmo, não tem nada. O Raul escreveu basicamente todos os textos, né, de clãs pensando nessa ideia, né? Quebrando os estereótipos dos clãs e tal, né? Mas, gente, pô, legal o papo, mas a gente já passou pra caramba do nosso horário. Muito legal quando a gente passa, porque quer dizer que a gente tá gostando de conversar, que é o que importa, né? Não sei se o chat hoje tá meio quieto aí, meio tristonho, não sei o que aconteceu. Mas é isso aí, galera. Pra você que tá assistindo isso aqui no Spotify, saiba que nós gravamos toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nossa Taverna do Tagarela ao vivo. Então, se você quiser participar no chat, né, principalmente, que é muito importante, que a gente sempre lê as conversas do chat aqui, o que a galera do chat tá comentando, quando tá comentando, né? E a gente sempre lê, então participe conosco, tá bom? O Raul desapareceu, é isso mesmo? Voltou. Acho que ele caiu, deixa eu puxar ele de volta aqui então, um segundo. Se machucou aí, Raul, caiu? Ah, que piada boa. Deixa eu puxar de volta aqui. Ué. Raul tomou um choque de realidade ali. Aí, Raul, pronto. É um paradoxo. Bom, mas é isso aí. A gente vai encerrando a live. Eu queria fazer um anúncio aqui para você que gosta de Mundo das Trevas. O Movimento RPG ele tem uma página inteira dedicada ao Mundo das Trevas agora, Mundo das Trevas. Se você acessar aí movimentorpg.com.br/liga-das-trevas, e lá tem todas as informações que nós temos no site sobre Mundo das Trevas. Daí tá separado por categoria. Tem a Máscara, que é sobre vampiro. O Apocalipse, que é sobre lobisomem. A Ascensão, que é sobre mago. Eu cliquei no link errado, foi para outra tela. A Queda, que é sobre demônios. O Sonhar, que é sobre changeling. E eu acabei de inserir mais um, que é Os Caçados, que é sobre caçadores caçados. Tá bom, galera? Tá lá no site Movimento RPG. Aqui os caçados. Olha aí que bonito. Artes de Raul, né? Textos variados aí. Cada texto tem um autor. Vampiro é do Raul, Apocalipse é do Edu. A Ascensão é de ninguém, porque o atual escritor sumiu. Demônio a Queda, O Sonhar e os Caçados atualmente está na mão da Liga das... Aliás, perdão, Liga das Trevas é o que eu tô falando. Está na mão do Recanto das Trevas, servidor do Discord aí, que é nosso aliado. Bom, feito. Então é isso. Acho que temos um assunto, né? Acho que tá bem conversado, ficou bem explicado. Quem sabe fazemos uma parte 2 em breve aí, conversando sobre esses choques de realidade. Eu acho que ficou bem divertido. A gente com mais uma pessoa aí para ter mais uma visão, né? Vamos pro jabá final, então. Raulzito, quer fazer jabá de alguma coisa? Participou de alguma coisa? Sexta-feira saiu post novo no site, né? Falando nisso. Sexta-feira saiu post sobre a disciplina Ofuscação de Vampiro à Máscara. Mas vou deixar aí, então, o link da Liga das Trevas, né? Onde estão
A maioria dos textos que eu escrevi. Nossa, o áudio deu um pulo agora. Estourou. Que engraçado. Eu não mexi em nada aqui. Tá com algum mau contato no teu carro, depois dá uma olhada. É possível. Mas, então, vou deixar aí o link da Liga das Trevas. Tu já tinha colocado, mas vou botar aí pra reforçar então. Boa. Enfim, e vou botar aí também o link do artigo que eu citei aqui, do Já testes deixei. diferenciados. Já botei também. Pô, daí é foda, né? E deixei ele na tela rodando enquanto isso. Aqui Mas o negócio é rápido. Mas é isso aí. Show de bola, show de bola. Links no chat, então. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa estranha na chamada principal. Raul, agora teu áudio tá vazando. Fica a dica aí. Filhote, faz seu jabá aí, aproveita. Dá uma aliviada naquele jabá, mas pode fazer também, que eu acho que não dá nada, não. Afinal de contas, a gente falou de Vampira Máscara, galera. Eu falei de cenas bizarras aí, então. Vai lá. Mas galera, hoje é segunda-feira, então saiu o podcast nosso lá do MachineCast. O episódio de hoje a gente tá falando sobre os personagens mais poderosos dos animes. Então corre lá para conferir a lista de personagens que a gente selecionou. Teve também coluna off-topic que saiu hoje, quentinha, fresquinha, tá pegando fogo aqui no forno do Movimento RPG, que eu tô batendo um papo lá falando sobre experiência com morte de personagens. Então vamos lá, se vocês já passaram por isso ou estão prestes a passar, vamos lá bater um papo sobre isso que tá bem legal. Sexta-feira, o texto da Liga das Trevas vai ser sobre lobisomem, então cola aqui também pra gente poder conversar e bater um papo sobre o Wild e fechar a tríade principal aí da parte metafísica de lobisomem. E acompanha lá também aquela redezinha maiores de 18 lá do meu Instagram, da minha lojinha, que vocês já sabem, né, qual que é, passa lá, confere. O Douglas deve ter o link ali, porque eu não fiz meu Linktree ainda, eu tô passando vergonha já. Ai, meu Deus. Mas sexta-feira, quando a gente estiver na live de cult, vai ter o Linktree bonitinho, eu vou estar postando, então acompanha a gente também, sexta-feira. Vai ser a última já, Raulzito? Vai ser a última já. Se a gente ajudar, né? Né? Cola com a gente aí sexta-feira para a última sessão da segunda temporada de Leipzig, que é a aventura de cult que o Raulzito tá narrando pra gente, que tá muito foda, muito, muito foda. É isso aí. Show Feliz de que bola. estão gostando. Tô gostando pra caramba. Mas é isso, galera. A gente vai encerrando mais um episódio aqui. Espero que eu tenha divertido vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir se você tá vendo isso aqui no YouTube. Se você tá vendo isso aqui na Twitch, no Void. Segue a gente para não perder. Participa com a gente na segunda-feira às 8 da noite. Se não puder, eu te agradeço se tu for lá no YouTube, deixar um like, se inscrever no canal, curtir os vídeos todos lá. Agradeço sempre. E também, para você que prefere, tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Amazon Podcasts, Amazon Music, acho que é. Tem todo agregador de podcast aí que você for encontrar, vai ter nós lá. Só procurar Movimento RPG, tá bom? É isso, a gente vai encerrando mais um episódio aqui. Espero vocês... Aliás, vou fazer o calendário da semana rapidinho. Amanhã nós teremos mais um episódio do Papeando e Jogando, assim que a gente tá chamando essa atração, onde eu e mais alguém, né, depende da quantidade de pessoas que aparecerem, jogamos um jogo e conversamos sobre RPG. Dessa vez a gente vai jogar Minecraft, teoricamente, dizem as más línguas aí, eu não tenho certeza. Então se você tem bastante preconceito com esse jogo, entra no chat só pra xingar. Se você gosta do jogo, entra no chat pra xingar as pessoas que estão gingando e vamos aí conversar sobre RPG. A ideia não é só focar no jogo, a gente vai realmente conversar sobre. Vai estar, a princípio, eu, o Yuri e o Jack. O Jack, inclusive, vai estar fazendo uma live ao mesmo tempo no canal dele. Vai ser uma live conjunta, não sei como é que se chama isso. Vai ser bem legal. Quarta-feira teremos Guilda dos Guardiões, segunda temporada, episódio 3. Dessa vez eu volto a narrar, Raulzito volta a jogar. Teremos jogadores novos, retornos, vai ser muito legal. Vai ser uma história meio que
cutulesca, vamos dizer assim, que eu acho que a galera vai curtir pra caramba aí. Não tô usando nenhum cenário oficial, mas eu tô usando um bestiário muito especial que eu só vou descrever na quarta-feira. Vou falar sobre ele, se a galera se tocar o que que é. Tem spoilers rodando por aí, mas eu não vou falar qual é. Quem tá ligado já sabe. Na sexta-feira teremos o episódio final de Cult, né, conforme foi falado, e na semana que vem, então... a semana que vem tá cheia de coisa nova acontecendo, mas eu falo na semana que vem. A gente vai encerrando essa live aqui, agora sim, falou, até amanhã e fui! 9 horas, hein?